Be with you for my first trip to Brazil. Estou muito feliz de estar aqui com vocês na minha primeira visita ao Brasil. Bob Moon, my Portuguese self, O meu ser em português, o Bob, will now read from Luke chapter 15. Nós vamos ler Lucas capítulo 15. E enquanto vocês estão procurando Lucas capítulo 15, com a outra mão, por favor, desligue o seu celular. Agora, aqueles de vocês que acham que o celular estava desligado, dá uma olhada, porque não está. E desligue, por favor, o seu celular. Nós vamos ler Lucas capítulo 15, versículos 1 a 3, e depois versículos 11 a 32. Todos os publicanos e pecadores estavam reunidos para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou a seguinte parábola, versículo 11. Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e abraçou-o e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado do teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouvindo a música e a dança, então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E esse respondeu: O seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Most people call this the parable of the prodigal son. A maioria chamam esta parábola da parábola do filho pródigo. But Jesus does not. He calls it a man has 2 sons. Jesus não usa esse nome. Ele diz: um homem tinha 2 filhos. If we concentrate when we read this parable completely on the younger brother, E se nós nos concentrarmos ao lermos essa parábola apenas naquele irmão mais novo, we make it into something very sentimental. nós tornamos essa história numa coisa apenas sentimental. We imagine the original hearers weeping at the thought that God receives us no matter what we do. E imaginamos aqueles ouvintes originais com lágrimas nos olhos, pensando: Deus nos recebe de volta independente daquilo que fazemos. But if we look at both the sons, Mas se olharmos ambos os filhos, both the brothers, os 2 irmãos, we will come to see that
Jesus offended his original hearers. Nós vamos perceber que Jesus estava, na realidade, ofendendo aqueles ouvintes originais. They were amazed, they were furious. Eles ficaram realmente furiosos. Because Jesus didn't tell this parable to warm our hearts, Porque Jesus não contou essa parábola para deixar nossos corações aquecidinhos, but rather to destroy the normal human categories that we have for how to approach God. e sim para colocar abaixo aquelas categorias humanas normais que nós temos sobre como abordar a Deus. This parable teaches us that everything we ever thought about approaching God is wrong. Essa parábola nos ensina que tudo aquilo que sempre entendemos sobre como nos aproximar de Deus está completamente errado. There are two approaches to God Jesus says are both wrong. Existem duas abordagens ou aproximações de Deus e Jesus ensina que ambos estão errados. Therefore, there are two ways to be spiritually lost, Então existem duas maneiras de você estar espiritualmente perdido but only one way home. e somente um caminho de volta para casa. Okay. First, let's look at the two approaches that Jesus says are wrong. Vamos olhar as duas abordagens a Deus que Jesus ensina que são errôneas. I had Bob read the first three verses of the chapter to you Eu pedi que o Bob lesse os primeiros 3 capítulos do versículo para vocês. because there were two different groups of people around Jesus at this moment. Os primeiros 3 versículos do capítulo, porque haviam 2 grupos ou 2 tipos de pessoas cercando Jesus naquele momento. There were the tax collectors and the sinners. Haviam os coletores de impostos e os pecadores, There were the Pharisees and the religious leaders. e haviam os fariseus e os líderes religiosos. Now they represent the two figures in the parable. E eles representam as duas figuras dessa parábola. The tax collectors and the sinners were like the younger brother. Os pecadores e os coletores de imposto representavam o irmão mais novo. They had thrown off their traditional morality. Eles jogaram fora a moralidade tradicional. They didn't do anything their parents wanted them to do. Não fizeram nada que os seus pais gostariam que tivessem feito. But the Pharisees and the religious leaders Mas os fariseus e líderes religiosos were like the elder brother. eram como o irmão mais velho. They stayed home. Eles ficaram em casa, They were very traditional, very religious. eram super religiosos e tradicionais, They were completely moral. eram completamente morais. Now, all through the ministry of Jesus, these two kinds of people show up. Em todo o ministério de Jesus, esses 2 personagens estão sempre representados. A Pharisee and a publican. O fariseu e o publicano, Simon and the fallen woman in Luke chapter 7. Simão e aquela mulher caída em Lucas capítulo 7. And whenever you have religious people along with a political outsider like Zacchaeus in Luke 19, E sempre que você tem pessoas religiosas juntamente com uma pessoa que é do lado político, mas está politicamente fora, como no caso de Zaqueu em Lucas 19, or like a moral outsider in Luke, the fallen woman in Luke 7, ou então aquela pessoa que moralmente está fora do time, como aquela mulher em Lucas 7, or a racial outsider like the woman at the well in John 4. ou uma pessoa excluída racialmente, como aquela mulher à beira do poço em João capítulo 4. It's the moral, religious outsider who doesn't understand Jesus. É sempre aquela pessoa religiosa e moral que não compreende Jesus. The outsider is the one who is attracted to Jesus, Aquela pessoa excluída, ela é atraída a Jesus. and the moral, respectable insider is offended by Jesus. E aquela pessoa que supostamente está do lado de dentro, que é moral e respeitável, essa se ofende com Jesus. This happens all the time. E isso acontece o tempo inteiro. And you can see why the religious leaders were nervous about Jesus. E você logo entende por que os líderes religiosos estavam um pouco à vontade com Jesus. They looked at all the sinners who were attracted to Jesus, Porque eles viam aquele monte de pecador que se sentia atraído por Jesus. and they said, "These people never come to our services. E eles dizem, mas essa gente nunca aparece na nossa igreja. He must be telling them what they want to hear." Deve ser que ele está falando para eles aquilo que querem ouvir. Now, this raises a very challenging point for us. E isso levanta um ponto realmente muito desafiador para nós. When the gospel message is clearly proclaimed, Quando a mensagem do Evangelho é declarada com clareza, immoral, wild living people are attracted to Jesus. as pessoas imorais que vivem vidas desregradas são atraídas a Jesus. Conservative, moral, traditional people are offended by Jesus. E pessoas conservadoras, morais e tradicionais são ofendidas por Jesus. But that's not how our churches seem to be. Mas parece que as nossas igrejas não são assim.
the more conservative, traditional people come to our churches. As pessoas morais, tradicionais e boazinhas vêm para a nossa igreja The wild living people stay away. e o povo que vive a vida maluca fica longe. If we don't have the same response to our ministries that Jesus had to his, E se nós não tivermos a mesma resposta ao nosso ministério que Jesus tinha ao seu ministério, it must be we're more like the elder brother than Jesus was. deve ser que nós somos mais parecidos com aquele irmão mais velho do que Jesus era. Or at least we're not proclaiming his message clearly. Ou pelo menos não estamos declarando a sua mensagem com clareza. Now let's notice these two approaches to God. Agora vamos notar bem essas duas abordagens a Deus. The elder brother represents the moralistic approach. O irmão mais velho representa a abordagem moralista. They believe they'll find God by obeying the law of God completely. Eles acreditam que vão encontrar a Deus obedecendo tudo, até a última vírgula da sua lei. They might fail, but they're very sorry, and then they try never to do it again. Eles podem até falhar, mas se arrependem muito e tentam nunca mais fazer aquilo. So if they obey God completely and live up to his standards, they will find God. Então, se obedecer a Deus completamente e fizer tudo o que Ele quer, vão encontrar a Deus. The younger brother represents a relativistic approach. O irmão mais novo apresenta uma abordagem relativista. Salvation to the younger brother is being true to himself, A salvação para aquele irmão mais novo é ser verdadeiro, leal a si mesmo. finding himself, determining what's right or wrong for him. Encontrar o que é bom para si mesmo e determinar o que é certo e errado para si mesmo. The younger brother thinks that if there is a God, God would want him to be true to his principles. E o irmão mais novo pensa, se é que existe um Deus, Ele vai querer que eu seja fiel aos meus verdadeiros princípios. So there's the moralistic way and the relativistic way. Então existe um caminho moralista e um caminho relativista. Our societies are divided into those two E ways. as nossas sociedades são divididas nesses dois caminhos. They're the only two ways that anybody seems to think exist to find God. E parece que são os únicos dois caminhos que o pessoal acha que existem para se encontrar a Deus. If you, as a pastor, call a younger brother, wild living person, to Christ, Se você, como pastor, chamar um irmão jovem que vivia uma vida desregrada para Cristo, they will always think that you're calling them into the moralistic approach. eles sempre vão achar que você está querendo trazê-lo para dentro da abordagem moralista. Because the world thinks those are the only two approaches to God there are. Porque o mundo acha que só existem essas duas maneiras de se chegar a Deus. And each approach divides the world into two parts. E cada uma dessas abordagens divide o mundo em duas partes. The moralistic approach says the good people are in and the bad people are out. A abordagem moralista diz, as pessoas boas estão dentro e as pessoas más estão fora. The relativistic approach is the open-minded are in and the bigoted, judgmental are out. Na abordagem relativista, disse assim, as pessoas de mente aberta estão dentro e as pessoas de mente fechada e preconceituosa estão fora. Now I'd like to show you what is so shocking to the original hearers about this parable. E agora quero mostrar para vocês o que é que machucou e assustou tanto os ouvintes originais dessa parábola. Here are these two boys, the good boy and the bad boy. Aqui estão os dois meninos, o menino malcriado e o menino bonzinho. And Jesus says they're both lost. E Jesus diz que ambos estão perdidos. They're both alienated from God. Os dois estão alienados quanto a Deus. Because they're both alienated from their father. Porque ambos deles estão alienados do seu pai. Both of them will not come in to the feast. Ambos deles não querem entrar para dentro da festa. The father has to go out to both of them and call them into the feast. O pai tem que sair para ambos e trazê-los para dentro daquela festa. They are both prodigal sons. Ambos são filhos pródigos. And the good and the bad are both alienated from God. O bonzinho e o mau são ambos alienados de Deus. But in the end, it's the good person, the good boy, who's lost, and the bad boy who's saved. No final, é o menino bonzinho que está perdido e o menino mau que está perdido e o bonzinho. And even more amazing than that, e ainda mais maravilhoso do que isso, the good boy is lost not despite his good behavior, o menino que é bonzinho está perdido não é apesar do seu bom comportamento, but because of his good behavior. mas por causa do seu bom comportamento. See, at the end, why won't he go in? Por que ele não entra no final das contas na festa? He says, I have always obeyed you and never done anything wrong. Ele diz, eu sempre obedeci e nunca fiz nada de errado. So in the end, he's lost not in spite of his goodness, but because of his goodness. No final, ele está perdido não é apesar da sua bondade, mas justamente por causa da sua bondade. Do you see how shocking this is? Veja como é chocante isso.
Good people and bad people, moralistic and relativistic people, both miss God. Ambos os grupos, os moralistas e os relativistas, pessoas boas e pessoas ruins, os dois estão errando o alvo. But if anything, the bad, the relativistic people are more able to understand the gospel. Mas se tem alguma coisa, as pessoas más ou relativistas, pelo menos têm maior facilidade de compreender o Evangelho. I had an old teacher, Dr. John Gerstner, Eu tinha um antigo professor, Dr. John Gerstner, who used to say that the main problem is not our sin, but our good deeds. que dizia: o maior problema não é o nosso pecado, o maior problema são as nossas boas obras. The main thing between me and God is not so much my sin, but my good works. Aquilo que está mais atrapalhando o meu relacionamento com Deus não é o meu pecado, são justamente as minhas boas obras. Put it another way. Vamos dizer isso de outra forma. The moralistic people say the good are in and the bad are out. As pessoas moralistas dizem: os bons estão dentro e os maus estão fora. The relativistic people say the open-minded are in and the bigoted, judgmental people Os are out. relativistas dizem que as pessoas de mente aberta estão dentro e as pessoas de mente fechada que julgam os outros estão fora. But the gospel is that the humble are in and the proud are out. Mas o evangelho é que os humildes estão dentro e os orgulhosos estão fora. The gospel is that those who think that they are good are out and those who know they are not good are in. O evangelho é que aqueles que acham que são bons estão fora e aqueles que sabem que não são bons estão dentro. The gospel is not halfway between the moralistic and relativistic approach. O evangelho não é um ponto que está na metade do caminho do moralista e do relativista. It's a whole different thing. É uma coisa completamente diferente. No wonder those people who listened to the parable originally Não é à toa que as pessoas, ouvintes originais dessa história, were furious ficaram furiosas and confused, e confusas, as maybe some of you are. como talvez alguns de vocês estejam nesse momento. Now, if both approaches to God are wrong, Então, se ambas as abordagens a Deus estiverem erradas, it means there are two ways to be lost, not just one. isso significa que há duas maneiras de se estar perdido, não só uma. Jesus here is giving us a deeper understanding of sin. Jesus está nos dando aqui uma compreensão mais profunda do que é o pecado. Most of us think that sin is just breaking God's law. A maioria de nós acha que pecar é simplesmente quebrar a lei de Deus. That, of course, is true. E isso, sem dúvida, é verdade. If you break God's law, you are sinning. Se você desobedece à lei de Deus, você é pecador. But there is a way to understand sin that goes deeper than that. Mas há uma maneira de se compreender o pecado que vai mais fundo do que isso. In this parable, Jesus is telling us that sin is trying to be your own Savior and Lord rather than letting God be your Savior and Lord. Nessa parábola, Jesus está nos dizendo que pecar é você tentar ser o teu próprio Salvador e Senhor, ao invés de deixar Deus ser o seu Salvador e Senhor. The younger brother and the elder brother are using two approaches to accomplish the same thing. E o irmão mais novo e o irmão mais velho estão usando duas abordagens para conseguir a mesma coisa. The younger brother wanted control of the father's wealth. O irmão mais novo queria controlar a riqueza do pai. He wanted the father's wealth, but not the father. Ele queria a riqueza do pai, mas não o pai. So how did he get control of his father's Então, como é wealth? que ele conseguiu o controle da riqueza do pai? He left. Ele se mandou. He broke the father's rules. Ele quebrou as regras que tinha o pai. He went and spent his money on prostitutes. Ele saiu e gastou seu dinheiro com prostitutas. But in this parable, we see that the elder brother also wants control of the father's wealth. E nós vemos nessa parábola que o irmão mais velho também queria ter o controle da riqueza do pai. At the end, he is very angry with how the father is using the wealth. E no final da parábola ele está muito bravo com a maneira em que o pai está empregando a sua riqueza. But notice how he tries to get control what the father does with the wealth. E vejam como ele tenta controlar o que o pai vai fazer com a riqueza dele. He says, I have been very, very good. Ele fala: olha, eu sempre fui muito bonzinho. How dare you treat me like this? Como é que você me trata assim? There are two ways to be your own Savior and Lord. Então existem duas maneiras de você ser o seu próprio Salvador e Senhor. There's two ways to try to control your own life and control God. Existem duas maneiras de você tentar controlar a sua própria vida e controlar a Deus. One is by breaking all the laws and being bad. Uma delas é quebrar todas as regras e ser um aprontão. But one is by keeping all of God's laws and being very, very, very good. E a outra é guardar todas as leis de Deus e ser muito, muito, muito bonzinho. Flannery O'Connor, an American Christian writer, Escritor americano cristão, Flannery O'Connor, in one of her stories describes a character like this. Numa das suas histórias descreve uma pessoa assim.
There was a deep, dark conviction in him that the way to avoid Jesus was to avoid sin. Havia uma convicção muito grande, muito forte dentro dele que a maneira de evitar a Jesus era evitar o pecado. If I can be good enough so that God owes me if I can be good enough that God owes it to me to answer my prayers. Se eu puder ser tão bonzinho que Deus vai estar devendo para mim a resposta das minhas orações, If I can be good enough that God has to give me a good life. se eu for tão bonzinho que Deus vai se ver obrigado a me dar uma vida boa, If I can be so good that God really should take me to heaven. se eu for tão bonzinho que Deus vai ter que me levar para o céu, Then Jesus may be my helper and my example and my rewarder, então Jesus pode ser meu ajudador, meu exemplo, meu galardeador, but He's not my Savior. mas não meu salvador. I'm my own Savior. Eu sou meu próprio salvador. There's two ways to be a Savior and Lord of yourself Existem duas maneiras de você ser salvador e senhor de si mesmo, and have control of your own life. e ter controle você da sua própria vida. By breaking all God's laws Você pode jogar fora todas as regras de Deus, or by keeping all God's ou laws. você pode guardar todas as regras de And Deus. those kinds of people are lost. E ambos esses personagens estão perdidas. Of course, if you are a gospel-saved person, you want to obey God's law. É claro que se você é salvo pelo Evangelho, você quer obedecer às leis de Deus, But for radically different reasons than the elder brother. mas por razões completa e radicalmente diferentes daquelas do irmão mais velho. Since we have this deeper concept of sin, Já que nós temos esse conceito agora mais profundo de pecado, we now see there's two kinds of lostness. nós vemos que existem duas maneiras de estar perdido. We all know about younger brother lostness. Nós todos entendemos aquele perdido que era o irmão mais novo. We see the addiction. Nós vemos as pessoas viciadas. We see the loneliness, the brokenness. Nós vemos o quebrantamento que existe, a solidão que existe nas vidas. But do you understand elder brother lostness? Mas você compreende o tipo de perdido que é do irmão mais velho? We have to remember that Jesus told this parable mainly to show us elder brother lostness. Temos que lembrar que Jesus usou essa parábola principalmente para nos mostrar o que é ser perdido como era o irmão mais velho. Because he's telling this parable to the Pharisees. Porque ele está dizendo essa parábola aos fariseus. And elder brother lostness is more dangerous. E estar perdido na forma do irmão mais velho é bem mais perigoso. Because the younger brother knew he was away from the father, Porque aquele irmão mais novo sabia que ele havia se distanciado do pai. but the elder brother did not. Mas o irmão mais velho não sabia disso. If you tell traditional, moral, good people Se você disser a pessoas tradicionais, morais, muito certinhas, trying to obey the Bible, que estão tentando obedecer à Bíblia, believing that God really needs to give them good things because they try so hard to be good, que acreditam que Deus vai lhes dar boas coisas porque eles estão tentando ser bonzinhos, they don't know they're lost. eles não sabem que estão perdidos. If you know you're sick, you'll go to a doctor, Se você sabe que está doente, você vai para o médico. maybe. Talvez. If you don't know you're sick, you'll never go to a E doctor. se você não sabe que está doente, você jamais vai procurar um médico. You'll just die. Você só morre. Elder brother lostness Ser perdido como o irmão mais velho is so dangerous. é tão perigoso. And here's something we have to know. E aqui tem algo que nós precisamos saber. All of our churches will have elder brothers in them. Todas as nossas igrejas vão ter o irmão mais velho dentro delas. There's not a real change of spiritual life inside. Não há uma mudança real de vida espiritual dentro. But even more than that, there's elder brother-ishness in us. Mas existe aquele ser como o irmão mais velho em cada um de nós. If you were saved into Christianity out of being a younger brother, Se você foi salvo para o cristianismo depois de ter sido o irmão mais novo, you might lapse back into addictions or other big sins. você pode cair de volta em algum vício, algum pecado grande. But if you become a Christian out of being an elder brother lost person, Mas se você se torna cristão depois de ser um irmão mais velho, perdido daquele jeito, you will also backslide into a kind of elder brother lostness. você também pode escorregar de volta naquela forma de estar perdido como era o irmão mais velho. You're saved, but there's an elder brother spiritual deadness in us. E você está salvo, mas existe aquela morte espiritual do irmão mais velho em nós. Let me show you the marks of elder brother lostness or deadness in this passage. Deixa eu mostrar para você quais são os traços daquela morte do irmão mais velho nesta passagem, So we can examine our own hearts. para que a gente possa examinar nossos próprios corações. First mark of an elder brother Primeira marca ou traço de um irmão mais velho is when their life doesn't go the way they think it ought to go, é que quando a sua vida não funciona como ele acha que deveria funcionar, they get
extremely angry. Eles se tornam extremamente irados. Not just unhappy, but very angry. Não apenas infelizes, mas muito irado. Notice the elder brother, when the father doesn't do what he wants, gets extremely angry because he'd been good. Veja que o irmão mais velho, quando o pai não faz aquilo que ele achava que devia fazer, ele fica extremamente irado porque ele sempre fora bonzinho. If, when God doesn't do what you want him to do in your life, E quando Deus não faz aquilo que você quer que ele faça na sua vida, and you get furious with him, e você se enfurece com ele, you may in your head believe you're a sinner saved by sheer grace, você pode na sua cabeça achar que você é um pecador salvo pela graça, but it hasn't sunk down very deep into your heart. mas ainda não chegou a penetrar no seu coração. You believe God owes you a better life Você acredita que Deus te deve uma vida melhor, because you try so hard. porque você está se matando. You might be a good Protestant in your doctrine. Você pode ser um bom protestante na sua doutrina, You might think that I'm a sinner saved by sheer grace, not by my good works, você pode achar que é um pecador salvo pela pura graça e não pelas obras, but your heart doesn't believe it. mas o seu coração não acredita nisso. And so you get furious when things go wrong in your life. Então você fica louco quando as coisas não dão certo na sua vida. If you feel that you've lived well and God hasn't come through, you get mad at him. Se você acha que você viveu direitinho e Deus não cumpriu a parte dele, você fica bravo com ele. Or maybe you think you haven't lived a good enough life, Ou senão você vai achar, talvez eu não vivi uma vida tão certinha como eu devia ter vivido. so when things go wrong, you get mad at yourself. Então quando as coisas dão errado, você acaba ficando bravo com você mesmo. But mainly you get furious when things don't go well. De uma maneira ou outra, você se enfurece quando as coisas não dão certo. You think if I've lived a good life, then my life should go well. Se eu vivi uma vida correta, minha vida devia estar correndo bem. You're forgetting somebody named Jesus Você está esquecendo de alguém chamado Jesus, who lived a better life than you did que viveu uma vida bem melhor que a sua. and suffered E sofreu, and suffered e sofreu, and suffered. e sofreu. What makes you different? O que faz você tão diferente? I met a woman some years ago that I was sharing the gospel with. Encontrei uma senhora alguns anos atrás e estava compartilhando o evangelho com ela. She had been raised in a Presbyterian church as a child. Ela havia sido criada numa igreja presbiteriana como criança. She stopped coming to church for many years. Por muitos anos ela deixou de ir à igreja. She began going to my church in New York City. Ela passou a ir à minha igreja em Nova York. And she heard the preaching, E ela ouviu a pregação, came to speak to me, veio falar comigo and said, I was raised in a Presbyterian church, e disse, eu fui criada numa igreja presbiteriana, but I never heard that you're saved by sheer grace. mas eu nunca ouvi falar que você é salvo pela graça. I always thought you were saved if you lived a good life. Eu sempre achei que nós éramos salvos se vivêssemos uma vida certinha. Probably the Presbyterian minister in her church never said that, Possivelmente o ministro presbiteriano dela nunca disse essas palavras, but because everyone in the world thinks there's only two approaches, moralistic and relativistic, mas como todo mundo no mundo acha que são duas abordagens para se chegar a Deus, moralista e relativista, because the minister probably wasn't crystal clear porque o ministro talvez não foi absolutamente claro about the difference between being your own Savior and Lord and letting Jesus be your Savior and Lord. sobre a diferença entre você ser o seu próprio Salvador e Senhor e deixar Jesus ser o seu Senhor e Salvador, She thought he was inviting her into the moral grid, the moralistic grid. ela achou que ela estava sendo convidada para dentro daquele grupo moralista. So I said to her, that's very interesting, but now what do you think of the gospel? Eu disse para ela, isso é muito interessante, mas e agora? O que você acha do Evangelho? She says, I think it's scary. Eu acho que me mete medo, ela disse. I said, why? E eu disse, por quê? If I was saved by my good works, Porque se eu fosse salvo pelas minhas boas obras, she said, ela disse, there would be a limit to what God could ask of me. haveria um limite daquilo que Deus poderia exigir de mim. I would have my rights. Eu teria alguns direitos também. I'm like a taxpayer. Eu como se for a pessoa que paga os impostos. I've done what I should do. Eu paguei a minha parte, He can't ask anything of me. ele não pode exigir qualquer coisa de mim. But if I'm a sinner saved by sheer grace, Mas se eu sou um pecador salvo absolutamente pela graça, there's nothing he cannot ask of me. não há nada que ele não possa exigir de mim. Do they have the movie, the Bible, the old movie, the Bible with John Huston in here? Existe esse filme antigo aqui no Brasil, a Bíblia, com John Huston? Não, I don't think so. Don't think so. Não. At the very end of the Abraham-Isaac story, No finalzinho daquela história de Abraão e Isaac, it's very moving depiction. é uma história que mexe muito com as emoções da gente. Abraham raises the knife over Isaac. Abraão está pronto para colocar a faca no peito de Isaac, In the movie, they have Isaac say something. e no filme Isaac fala alguma coisa. He looks up at his father and says, Ele olha para o seu pai e diz,
Is there nothing he cannot ask of thee? Ele pergunta: não há nada que ele não possa exigir do Senhor? Abraham says nothing. E Abraão diz: não há nada. So this woman understood that if you are a sinner saved by grace, E essa mulher entendeu que se você é um pecador salvo pela graça, it doesn't mean you can live any way you want. não significa que você pode viver como quiser. She realized that she was more obliged to unconditional love and obedience. Ela percebeu que ela estava muito mais obrigada a um amor incondicional e obediência. She wasn't even a Christian yet. Ela nem era cristã ainda. Many people said to me, if I believed I was a sinner saved by sheer grace, I'd have no incentive to live a good life. Muitas pessoas me dizem: olha, se eu acreditar nesse negócio de que eu sou salvador salvo puramente pela graça, eu não tenho incentivo para ser bonzinho, para viver uma vida moralista. But if you only want to live a good life when you're afraid of punishment, Mas se você apenas quiser viver uma vida correta quando você tem medo do castigo, then the only motivation you had to obey God was fear, então a única motivação que você teve para obedecer a Deus era o medo, not love. não amor. She understood Ela compreendeu that if she was a sinner saved by grace, que se ela é pecadora salva pela graça, her obedience had to be complete, a obediência dela teria que ser completa, joyful, alegre, no matter how her life went. independente dos caminhos que a vida dela levasse. So the first sign of elder brother lostness, Então, o primeiro tipo de ser perdido como irmão mais velho as you get very angry when your life doesn't go é well. que você se enfurece quando a sua vida não dá certo. If that happens, you may think you're a sinner saved by grace, Isso acontecendo, você acha que é um pecador salvo pela graça, but down deep your heart doesn't get it. mas lá no seu coração você ainda não entendeu. Second mark of elder brother lostness O segundo traço de estar perdido como estava perdido o irmão mais velho is joyless mechanical obedience. é uma obediência mecânica e sem alegria. Do you notice, I don't know what it, in Portuguese, in my verse 29 it says, I've always slaved for you. Is there something? Exactly that. Okay. Mas ele responde no versículo 29, olha, eu tenho trabalhado como escravo a teu serviço. He was obeying his father, Ele estava obedecendo o pai, but he was slaving for his mas father. era um trabalho escravo. He obeys, but there's no joy. Ele obedece, mas não há alegria nisso. When I was in college, I had to listen to Mozart Quando eu estava na faculdade, eu tinha que ouvir o Mozart. to pass my course on music appreciation. Para que eu pudesse passar aquela aula de música, eu tinha que escutar o Mozart. So I listened to Mozart Então eu ouvia o Mozart in order to get good grades, para receber notas boas, to get a degree, para receber meu diploma, to get a good job. para que eu tivesse um bom emprego. So I listened to Mozart to make money. Então eu escutei o Mozart para ganhar dinheiro. But today, I spend a lot of money listening to Mozart. Mas hoje eu gasto um dinheirão escutando o Mozart. Because now I love Mozart. Porque hoje eu amo o Mozart. I listen to the music just because it's beautiful in itself. Eu escuto aquela música apenas porque ela é maravilhosa, porque ela é linda em si mesma. An elder brother obeys God to get things. Um irmão mais velho obedece a Deus para conseguir as coisas. But a Christian obeys God just to get God. Mas um cristão obedece a Deus para conseguir Deus. Just to get closer to Him. Ele só para se aproximar dele, To resemble Him. para que se pareça com ele, To delight Him. para que seja como ele. He obeys just for God. Ele obedece por causa de Deus. The mark of joyless obedience A marca daquela obediência sem alegria is a mechanical prayer life. é uma vida de oração mecânica. You ask for things. Você pede as coisas, You spend most of your time asking for things. você gasta todo o seu tempo pedindo as coisas, You mainly pray when things aren't going well. e você geralmente ora quando as coisas não vão bem. But the mark of a sinner saved by grace Mas a marca de um pecador salvo pela graça is adoration. é adoração. You pray just for who He is. Você ora por causa de quem ele é. You don't obey Him for His sake. Você não- You don't obey Him for your sake. Você não obedece ele por sua própria causa, para você mesmo. You obey Him for His sake. Você obedece ele por causa dele. There's a story that Elizabeth Elliot used to tell. Existe uma história que a Elizabeth Elliot contava. Do they know Elizabeth Elliot? Yeah, sure. Yeah, sure. It's not a biblical story. It's a made-up parable, Não é uma história bíblica, é uma parábola que ela mesma inventou. but good. Mas uma ótima parábola. One day Jesus was speaking to His disciples. Um dia Jesus estava falando com seus discípulos He said, "I'd like you to carry a stone for me." e disse: eu gostaria que vocês carregassem uma pedra para mim, por favor. That's all He said. É só isso que ele falou. So Simon Peter Então o Pedro didn't understand why. não entendeu por quê. Jesus didn't explain. E Jesus não explicou.
So Peter looked around and looked for the smallest stone he could find. Então Pedro deu uma olhada em volta e procurou o menor pedregulho que ele pudesse achar. Yeah. No use breaking your back. Não vamos se matar afinal, não é? So he picked up the stone, put it in his pocket. Pegou uma pedrinha, pôs no bolso. And Jesus says, now follow me. E agora Jesus disse, então agora siga-me. So they walked along most of the morning. Então andaram a manhã inteira. Around lunchtime, Jesus had them all sit down. Lá na hora do almoço, Jesus pediu que todos eles se sentassem. He said, everybody get out your stone. E disse, todo mundo pegue aí a sua pedra agora. He waved his hands and all the stones turned into bread. E ele fez assim e todas aquelas pedras viraram pão. He said, and he says, now it's time for lunch. Agora vamos almoçar. So after about 20 seconds of lunch, Depois de 20 segundos de almoço, Peter was done. Pedro já terminou a refeição. When lunch was over, Jesus said, stand up. Quando o almoço terminou, Jesus disse, agora fiquem em pé. And he said, I'd like you all to carry a stone for me. E ele disse, eu queria que cada um de vocês carregasse uma pedra para mim, por favor. This time Simon Peter says, aha. E o Pedrão então disse, aham, Now I get it. agora saquei. So he looked around and saw this small boulder. Ele viu em sua volta uma rocha pequena. He lifted it onto his back. Ele colocou sobre os seus ombros. It was very painful. Doeu muito. As they walked along, he was staggering. Ele mal conseguia andar com aquilo nas costas. He says, this is hard, but I can't wait for supper. Ele disse, olha, tá difícil, mas não aguento ver a hora do jantar. Around supper time, Jesus led them to the side of a river. Mais ou menos na hora do jantar, Jesus os levou até a beira de um rio. He says, now everyone throw your stone into the river. E ele disse, cada um de vocês jogue a sua pedra para dentro do rio. And then he said, now come follow me. E ele disse, agora venham e sigam-me. And as he began to walk away, Peter and all the others looked at him dumbfounded. E enquanto ele começou a ir embora e largar tudo aquilo para trás, Pedro e todos eles olhavam embasbacados para ele. Jesus said, don't you understand? E Jesus disse, será que vocês não entenderam? Who are you carrying the stone for? Para quem é que você está carregando esta pedra, afinal? I asked you to carry the stone for me. Eu pedi que carregassem a pedra para mim. The second mark of elder brother lostness is joyless obedience. A segunda maneira de você ser perdido como o irmão mais velho é uma obediência sem alegria. Here we see a third mark of elder brother lostness. Existe uma terceira marca de irmão mais velho. The third mark of elder brother lostness is his disdain for the younger brother. A terceira marca de irmão mais velho ser perdido era o seu desdém pelo irmão mais novo. Now that we see the elder brother's attitude toward the younger brother, agora que nós estamos vendo a atitude do irmão mais velho para o irmão mais novo, we now see why the younger brother left. Agora entendemos por que o irmão mais novo se mandou de casa em primeiro lugar. Elder brothers are terrible at evangelism. Os irmãos mais velhos são péssimos evangelistas. Elder brothers are terrible at winning the wild living person. Irmão mais velho é péssimo para se ganhar aquela pessoa de vida louca, desregrada. If you think you're a sinner saved by grace, but you're terrible at evangelism, se você acha que é um pecador salvo pela graça, mas é péssimo evangelista, the gospel of grace hasn't really sunk down deep. Isso significa que o evangelho da graça ainda não penetrou em você. Let me tell you 3 reasons why the gospel turns you into good evangelists. E eu vou explicar 3 razões por que o evangelho te transforma num bom evangelista. First of all, the gospel gives you humility. A primeira coisa é que o evangelho te dá humildade. You can't look down your nose at anyone. Você não consegue olhar de cima para baixo em ninguém. If you understand the gospel that both younger brothers and elder brothers are lost, se você entende no evangelho que ambos irmãos velhos e mais novos estão perdidos, if you understand that both good people and bad people are both trying to be their own saviors and Lord, se você entende que pessoas boas e pessoas ruins estão tentando ser seus próprios salvadores, if you understand that if anything, the bad people sometimes are closer to understanding the gospel, e se você compreende que se tem alguma vantagem em ser mal, pelo menos é que está mais próximo de compreender o evangelho, how can you be condescending toward anybody? Como é que você vai tratar uma outra pessoa como se você fosse superior?
Here's elder brother evangelism. Aqui está o evangelismo do irmão mais velho. I'm right, you're wrong, and I love telling you about it. Eu estou certo, você está errado e adoro dizer isso para você. There's nothing less attractive than that. Não há nada que desliga uma pessoa mais do que essa mensagem. The gospel helps you to look to anyone else at all with respect. O evangelho te ajuda a olhar qualquer tipo de pessoa com respeito. The gospel leads you to look at a non-Christian. O evangelho te leva a olhar para um não cristão. And you know that person could easily be morally better than you. E você sabe que aquela pessoa moralmente pode ser até melhor do que você. I have a Hindu neighbor. Eu tenho um vizinho hindu. I think he probably is a better father than I am. E eu acho que ele deve ser um pai melhor do que eu. That wouldn't be real hard. Isso não é difícil. But what makes me a Christian is not that I'm a good father. Mas o que me torna cristão não é o fato que eu sou um bom pai. Or that I'm a good person. Ou que eu sou uma pessoa boa. So I can approach him with complete humility, knowing he may be my moral superior. E eu posso abordá-lo com absoluta humildade, sabendo que moralmente ele é meu superior. So the gospel gives me humility. Então o evangelho me dá humildade. Secondly, the gospel gives you hope for non-Christians. E em segundo lugar, o evangelho te dá esperança para as pessoas não cristãs. Do you ever look at any person who's not a Christian Você alguma vez olhou para alguma pessoa que não é cristã and say, there's a person, that kind would never become a e Christian? olhar para aquela pessoa e dizer, esse daí não tem jeito, não vai se converter nunca? And you think you are? E você acha que você é cristão? You don't think that your salvation is a miracle? Você não acha que a sua salvação é milagre? Aha, I caught you. Ah, te peguei. If you think you're a sinner saved by grace, Se você acha que você é um salvador um pecador salvo pela graça, your salvation is a complete miracle. a sua salvação é um absoluto milagre. And there is no one else that is less likely to be a Christian. E não há ninguém que seja menos capaz de ser cristão. Dr. David Martin Lloyd Jones in Britain, David Martin Lloyd Jones, na Inglaterra, he had a little test he used to ask people whether they were Christians. e ele tinha um teste que ele dava para as pessoas para saber se elas eram cristãs. And if they said, of course, E se eles diziam assim, é claro, I go to church, eu vou para a igreja, I've always been a Christian, sempre fui crente, there's no wonder, não há there's dúvida, no amazement, não há there's que no surprise. a pessoa não está surpresa nem tomada de alegria. If he doesn't see a person say, yes, I'm a Christian, and it's a miracle, Se a pessoa não responder, sim, eu sou cristão, é um milagre. who would have ever thought I'd be a Christian? Quem podia imaginar eu cristão? He says, if I don't see that attitude, E ele disse, se eu não vejo essa atitude, I don't think you know you're a sinner saved by grace. eu acho que você não sabe que você é um pecador salvo pela graça. So the gospel gives you humility toward non-Christians. Então o evangelho te dá humildade para não cristãos It gives you hope toward any e non-Christian. te dá esperança por qualquer pessoa que não é cristã. But lastly, it gives you courage. E finalmente ela te dá coragem. One of the reasons we don't talk about the gospel, Uma das razões por que não falamos sobre o evangelho, we're afraid of what people think. nós temos medo do que as pessoas vão achar. We get our sense of value from what people think of us, Porque o nosso senso de valor nos é atribuído por aquilo que as pessoas pensam sobre nós, of being respectable, de sermos respeitáveis, having good reputation, ter uma ótima reputação, instead of what God thinks of us. ao invés daquilo que Deus pensa de nós. So you see, elder brothers are terrible at evangelism. Então você vê que irmão mais velho é um desastre no evangelismo. And if you are terrible at evangelism, E se você for um desastre no evangelismo, because you don't like all sorts of kinds of people, porque você não gosta daquele do outro tipo de pessoa, because you don't have a lot of hope that people would become porque Christians, você não tem muita esperança que as pessoas vão se converter, or because you're really scared of what people are going to think about ou you, porque você está morrendo de medo do que as pessoas vão achar de você, you basically don't need another course on evangelism. você não precisa de mais um curso de evangelismo. Go back to your foundations. Vai lá nos seus fundamentos. Do you believe the gospel? Você acredita no evangelho? The more you believe the gospel, Quanto mais você acredita no the evangelho, better at evangelism you will be. melhor em evangelismo você vai se tornar. Let me give you a fourth sign of elder brother lostness. Um quarto traço daquele ser perdido como o irmão mais velho. Elder brothers can't forgive. Irmão mais velho não consegue perdoar. See, the father has forgiven the younger brother for going off and wasting the money. Veja, o pai já perdoou o irmão mais novo porque saiu de casa e gastou o dinheiro todo. The elder brother can't do it. E o irmão mais velho não consegue perdoar. And I think here's the reason why. E eu acho que essa é a razão por quê. You can't forgive someone Você não pode perdoar alguém if you think that you would never do that se yourself. você achou, eu nunca faria isso. If you look at someone who has wronged you,
Se você vê alguém que fez alguma coisa má para você, and you believe you're incapable of that, e você fala, eu seria incapaz de fazer isso. it's very hard to forgive someone you feel superior to. Aí se torna muito difícil você perdoar alguém a quem você se acha superior. So here we have it. Elder brothers hold grudges. Então, irmãos mais velhos, eles têm essa coisa de ter algo contra outra pessoa. They're terrible at evangelism. São péssimos em evangelismo. They look down at people of other classes, of other races, of other behavior. Eles olham para baixo nas pessoas que são de outras classes, outras raças, de comportamento diferente. There's not adoration in their life. Não há adoração em suas vidas. There's joyless obedience. Há aquela obediência sem alegria. And they're always grumpy about the way God's not letting their life go the way it Estão should. sempre irritados porque a vida deles não está andando como eles acham que deveria andar. Two kinds of lostness. Existem duas maneiras de estar perdido. Many of you are pastors. Muitos de vocês são pastores. Later I'll talk about the fact that you have to preach against both kinds of lostness. E mais tarde eu vou ensinar como você precisa pregar contra ambas estas maneiras de estar perdido. If you only denounce younger brother lostness, Se você só denunciar o perdido que é o irmão mais novo, when you do turn and offer people to come to Christ, quando você oferece para as pessoas virem para Jesus, they will think you're inviting them into the moralistic approach. eles vão entender que você está os trazendo ou os convidando para dentro da abordagem moralista. You'll be just creating more elder brothers. E você está só fabricando mais irmão mais velho. Unless you distinguish the gospel from both the elder brother and the younger brother lostness, Se você não distinguir o evangelho tanto do tipo de perdição que é irmão mais novo e irmão mais velho, even if you as the pastor understand the gospel, mesmo que você como pastor entenda e compreenda o evangelho, your people will not. o seu povo não vai entender. Okay, we have one more point to this passage. Temos mais um ponto aqui nessa passagem. We said there's two ways to be lost, Existem duas maneiras de se estar perdido, but are there two ways to come home? mas existem dois caminhos para se chegar em casa? Are there two ways to find God? Existem duas maneiras de encontrar a Deus? No, just one. Não, somente uma. And here's what we have to have. E eis o que nós vamos precisar ou necessitar. First, we see in this passage we need the initiating grace of God. Primeira coisa que nós vemos nessa passagem é que nós precisamos da graça, da iniciativa da graça de Deus. The father goes out to both sons. Porque o pai sai e vê os dois filhos, ele vai ao alcance dos dois filhos. He doesn't wait on the porch for the younger brother tapping his foot. Ele não fica lá no porão, na frente da casa esperando o irmão mais novo chegar. He does not say, if he repents, then I'll kiss him. Ele não diz, se arrepender, eu beijo. He kisses him to help him repent. Ele beija para ajudá-lo a se arrepender. He kisses him to help him repent. Ele o beija para que ele possa se arrepender. But he doesn't just go out to initiate grace with the younger brother. Mas ele não sai em graça apenas para o irmão mais novo. One of the most moving parts of this passage is the father's going out to the elder brother. Uma das partes que mais me comove nessa passagem é o pai saindo para conversar com o irmão mais velho. Because remember who Jesus is telling this parable to mainly. Porque lembra quem é que é o alvo dessa parábola na realidade? The Pharisees, Os fariseus, the religious leaders, as pessoas líderes religiosas and the elder brothers. e os irmãos mais velhos. And when the father comes out and pleads for them to come in, E o pai sai lá e pede por favor que eles entrem. this is Jesus pleading with his biggest enemies. Isso é Jesus rogando aos seus maiores inimigos. These are the people who are going to kill him. Essas são as pessoas que vão matá-lo. You know, there's all this controversy about The Passion, Mel Gibson, Existe toda essa controvérsia sobre o filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. whether it depicts the Jews as having killed Jesus. Se os judeus é que mataram Jesus, You've got to remember that this is a story about everyone's a Jew in the story. e você tem que se lembrar que todo mundo é judeu na hora dessa história. The good people are the Jews, As pessoas boas são os judeus, bad people are the as Jews, pessoas ruins são os the judeus, Savior is the Jew. o Salvador é judeu. I'll tell you who killed Jesus. Eu vou lhe dizer quem é que matou Jesus. It was the moral religious leaders. Foram os líderes morais religiosos. They are the ones who Jesus is pleading with here. É para eles que Jesus está rogando aqui. He's even sending out his love to them. Ele está mandando amor para eles. He's not self-righteous about self-righteous people. Ele não é super justo com essas pessoas que se acham justas. He's not an elder brother about elder brothers. Ele não tem atitude de irmão mais velho com esses irmãos mais velhos. So the first thing we have to have is the initiating grace of God or we'll never come to him. Então a primeira coisa de que necessitamos é a graça iniciadora, a iniciativa da graça de Deus, senão a gente nunca vai chegar nele. We'll never come home. Nunca vamos chegar em casa. And the second way to come home is we have to repent. A segunda maneira de chegar em casa é que nós temos que nos arrepender. But look carefully. Mas olhe com cuidado. What makes you a Christian is not simply repenting for sins.
Veja bem que se tornar cristão não é simplesmente se arrepender dos pecados. Oh, of course we need to repent for our sins. É claro que nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. But let's remember the Pharisees repent of their sins. Mas lembra-se que os fariseus também se arrependem dos seus pecados. When they break one of God's laws, they repent. Quando eles quebram uma lei de Deus, eles arrependem rapidinho. They repent all the time. Todo dia eles estão se arrependendo o dia inteiro. It doesn't make them Christians. Isso não lhes faz cristãos. Pharisees repent of their sins. Fariseus se arrependem dos pecados. What makes you a Christian is the moment you begin to repent of your self-righteousness. Mas o que te torna cristão é quando você começa a se arrepender daquele senso de autojustiça, justiça própria que você tem. What makes you a Christian is to deepen your repentance. O que te torna um cristão é você aprofundar o seu arrependimento. When you begin to repent for the reason you were doing all these good deeds. Quando você começa a se arrepender da razão que te levou a fazer todas aquelas boas obras. To keep control of God. Para deixar Deus sob controle. To be your own Savior and Lord. Para ser o seu próprio Senhor e Salvador. The moment a person begins to repent of that. No momento que a pessoa começa a se arrepender disto, then the new birth. Aí acontece novo nascimento. Then the younger brother deadness or the elder brother deadness begins to go away. Aí então aquela mortandade que é da irmão mais novo ou do irmão mais velho começa a desaparecer. It is absolutely critical that you don't just call people to repent of their sins. É muito crítico que você não apenas conclame as pessoas que se arrependam dos seus pecados. They have to repent of their self-righteousness. Eles têm que se arrepender da sua autojustiça. They have to repent for the reason they've been trying to be good. Eles têm que se arrepender da razão e da motivação que os levou a serem bonzinhos. That's the reason why my old professor, Dr. John Gerstner, e é por isso que o meu antigo professor, Dr. John Gerstner, used to say the main thing keeping you from God is not your sins. Dizia, não é a principal coisa que te afasta de Deus não são os seus pecados. So what he used to say were your damnable good works. Mas eram as suas abomináveis boas obras. So first of all, you have to have initiating grace. Então, primeiro você precisa da iniciativa da graça de Deus. Secondly, you have to repent of the sin of self-righteousness underneath all the sins. Em segundo lugar, você tem que se arrepender do pecado de autojustiça que está por debaixo de todos os demais pecados. And third, you have to be melted and moved by what it cost to bring you home. E em terceiro lugar, você tem que ser completamente demovido e derretido por aquilo que custou para trazer você até em casa. Now, what did it cost to bring the younger brother home? Qual foi o preço de trazer o irmão mais novo para casa? At first glance, it doesn't look like it cost anything. No primeiro olhar, parece que não custou nada demais. The father opens his arms. O pai abre os braços. And he comes in. E ele entra. It seems to be free. Parece que é de graça. It was free for the younger brother. Foi de graça para o irmão mais novo. But think. Mas pense. The father had given the younger brother all of his part of the inheritance. O pai já tinha dado para o irmão mais novo toda a sua parte da herança. He liquidated it. Ele liquidou aquilo. And it was spent. E gastou, acabou. It's gone. Não tem mais. Now everything the father has is the elder brother's. Agora tudo que está com o pai pertence ao irmão mais velho. The elder brother is the only heir now. O único herdeiro é o irmão mais velho. So every robe, então cada vestimenta, every ring, cada aliança, every fatted calf, cada novilho gordo belongs to the elder brother. É propriedade do irmão mais velho. There is no way for the younger brother to be brought back into the family. Não há maneira de trazer o irmão mais novo de volta para dentro da família, except at the expense of the elder brother. A não ser às custas do irmão mais velho. Now, chapter 15 of Luke has 3 parables in it. Agora, o capítulo 15 de Lucas traz 3 parábolas. The parable of the lost sheep, a ovelha perdida, the parable of the lost coin, a moeda perdida, and the parable of the lost son. E a parábola do filho perdido. In the first, you have a shepherd who goes and looks for the lost sheep. No primeiro você tem um pastor que vai buscar a ovelha perdida. In the second, you have a woman who goes and looks for the lost coin. No segundo você tem uma mulher que vai buscar uma moeda perdida. So when you're reading through the chapter, you're expecting someone to go look for the lost son. Então, ao ler o capítulo, você acha que alguém agora vai procurar o filho perdido. And it should have been the elder brother. E deveria ser o irmão mais velho. The elder brother should have said, "Father, my younger brother's been a fool." O irmão mais velho deveria dizer, pai, o meu irmão mais novo foi um tonto. But I will go find him. Mas eu vou encontrá-lo. Eu vou buscá-lo. I will look for him wherever he is. Eu vou achá-lo, não faz mal onde que ele estiver. I will bring him home. Eu vou trazê-lo até em casa. I'll bring him back into our family. Eu vou trazê-lo para dentro da nossa família. At my expense. Às minhas próprias custas. But Jesus Christ does not give us an elder brother like that. Mas Jesus Cristo não nos mostra um irmão mais velho assim.
He puts an elder brother in the story, which is a Pharisee, Ele coloca nessa história um irmão mais velho que é um fariseu, to show the Pharisees what they look like. para mostrar para os fariseus qual era a cara deles. And it's not pretty, E não é bonita. but we have a better elder brother. Mas nós temos um irmão mais velho bem melhor. The wrong elder brother in the story points us to the true elder brother. O irmão mais velho errado que está nessa história nos aponta para o irmão mais velho verdadeiro. What kind of elder brother do you and I need? Qual é o tipo de irmão mais velho que nós, eu e você, necessitamos? We need one who would come all the way from heaven to earth. Nós precisamos de um que viesse lá dos céus até a terra. And we need one who would bring us into the family at his expense. E nós precisamos de um que nos traga para dentro da família às suas próprias custas. You see, in the parable, when the father says to the elder brother, everything I have is yours. Porque na parábola, quando o pai diz para o filho mais velho, olha, tudo que eu tenho é seu. That was true of Jesus. Isso é verdade de Jesus. But Jesus lost it for us. Mas Jesus perdeu tudo aquilo por nós. How do we get the Father's robe? Como é que nós conseguimos a vestimenta do pai? Because Jesus was stripped naked on the cross. Porque Jesus foi colocado nu naquela cruz. How do we get the Father's feast? Como é que nós vamos ao banquete do pai? Because Jesus took the cup of wrath so we could have the cup of joy. Porque Jesus bebeu o copo da ira de Deus para que nós pudéssemos beber o cálice da alegria de Deus. And do you know the only place, every place in the Bible where Jesus prays, Sabe que todas as vezes, sempre que Jesus ora na Bíblia, he calls God Father, ele diz para Deus Pai, except one place. menos em um lugar, Only one place. só uma vez, On the cross, lá na cruz. he says, my God, Ele diz, meu Deus, meu Deus. Jesus lost his sonship Jesus perdeu o título de filho so we could have it. para que fosse meu. Only at our elder brother's absolute expense Somente às custas do irmão mais velho have we been brought in. é que nós somos trazidos para dentro. Hebrews chapter 2 verse 11 Hebreus capítulo 2, versículo 11, says Jesus is not ashamed to call us brothers. diz que Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. We will never stop being elder brothers in our heart Nós nunca vamos deixar de ser irmãos mais velhos em nossos corações until we're moved to the depths by the work of our true elder brother, até Jesus que nós Christ. sejamos comovidos e demovidos pela obra do nosso irmão verdadeiro mais velho. Amen. Amém. Let me pray. Vamos orar. Let me pray briefly. Thank you. Let me pray. Our Father, I pray that during this week Pai, eu peço que durante esta semana we can take the principles of this passage que nós possamos tomar os princípios dessa passagem and think out the implications e pensar nas suas implicações for every area of our life. para cada área da nossa vida. Programs and methods are great for ministry, Programas e métodos são ótimos para o ministério, but at the heart of what makes us good evangelists, mas o coração que nos faz um bom evangelista, at the heart of what makes us good in prayer, o coração que nos torna bons em oração, at the heart of what teaches us how to counsel and forgive people, o coração que nos permite aconselhar e perdoar as pessoas, at the heart of what makes us good at worship, e no coração daquilo que nos torna bons adoradores is faith in the gospel of grace. está a fé no evangelho da graça. And all of our problems come because we don't believe in our depth of depths, E todos os nossos problemas advêm do fato que a gente não acredita lá no fundo, the wondrous gospel of grace. a maravilhosa graça do evangelho. Through our fellowship, Através da nossa comunhão, through our worship, através da nossa adoração, press the gospel deeper into our hearts and souls this week. enfie o evangelho lá no fundo dos nossos corações e das nossas almas. We pray in Jesus' precious name. Nós pedimos em nome precioso de Jesus. Amen. Amém. God bless you. Deus abençoe a vocês.